começando aqui, né, o nosso podcast. Nossa convidada é Laudeci Brito, enfermeira, mestre em saúde coletiva, especialista em saúde da família e em enfermagem obstétrica, além de ser coordenadora municipal do Rede Aline, vice-presidente do Comitê de Prevenção Materna, de Morte Materna Fetal e Infantil. Muito obrigada, Laudeci, por aceitar participar do nosso podcast. Estou muito feliz. E para começar, eu queria te perguntar, como a sua formação em saúde coletiva influencia sua abordagem no combate à violência obstétrica? Sim, Isadora. Olha, eu acho que isso assim, é até um pouco determinante para a ampliação do nosso olhar, sabe? A própria base da saúde coletiva, historicamente, ela já apresenta um pouco dessa proposta, né, de lutas, de defesa por direitos, sempre está no monitoramento da violação de direitos, garantia né, dos deveres por parte das instituições, né, e de modo geral, né. Tem a base da própria saúde coletiva também nos apresenta as mudanças, né, impulsionou, na verdade, as mudanças das políticas públicas brasileiras. E isso trouxe um reflexo muito grande também na linha materno-infantil. Então, acho que esse é o principal fundamento, né? Está relacionado, está olhando ampliado, está enxergando os determinantes sociais em saúde. E dentro do contexto da violência obstétrica, né, a gente não vai olhar simplesmente a questão técnica, né, simplesmente o fato, mas tudo aquilo, toda a questão cultural, social, que determinou e que impulsionou para que aquilo ocorresse naquele momento do parto e nascimento. É isso. Eu acho isso muito importante. Eu acho que realmente trazer essa perspectiva da saúde coletiva é um diferencial, né? Eu acho muito bacana ter a oportunidade de ouvir você falando sobre isso, justamente porque você é mestra, então tem essa bagagem, essa experiência. Eu, pessoalmente, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui ouvindo a sua resposta. Eu acho que vai ser muito bom a gente trazer essa perspectiva, que é uma coisa nova que a gente ainda não trouxe no projeto. E nesse sentido, eu queria te perguntar quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao assumir a coordenação do Rede Aline em Campina Grande. Eu cheguei para o materno-infantil, nós estamos agora com a nomenclatura da Rede Aline, né, que é recente, tá? Mas nós já trabalhávamos desde 2000, aqui no município, desde 2012 com a Rede Cegonha, né? E aí, antes eu atuava na área da maternidade, na nossa maternidade pública, né, que é uma grande referência de assistência à mulher, né, ao binômio e à família, é uma grande referência de alto risco. Então eu atuava nessa referência na maternidade, e no ano de 2019, 2018, 2019, na transição, eu vim aqui para a sede e comecei a trabalhar diretamente na coordenação da Rede Cegonha. Né? Até que a Rede Cegonha passou por um processo de transição. Eu vou deixar aqui essa fala como contribuição mesmo, como troca, não é? Para a gente, para quem for fazer a escuta desse nosso momento. Foi publicado recentemente, agora no dia 12 de setembro, a Rede Aline, né, que traz uma nova configuração, sabe, para o Brasil. Nós estamos com grandes perspectivas de mudanças, com mais investimentos, com mudanças estratégicas, tudo isso para reduzir a mortalidade materna, né, e violência obstétrica está inserido dentro desse contexto de mortalidade materna e também fetal. Então isso é muito importante, tá? Mas aí, com relação às dificuldades, né, os desafios, os maiores desafios, operacionalizar, trabalhar com a equipe grande, fazer isso, né, junto à rede, esse é o próprio desafio. Nós temos no momento 203 equipes de atenção primária, nós temos centros de saúde, policlínicas, né? E a Rede Aline se integra, se alinha tanto à atenção primária à saúde, como também se vincula às maternidades. Então, isso não é fácil de se fazer, e a gente precisa, de modo transversal, se articular com outras equipes, com outras secretarias. É um grande desafio, mas que traz, assim, satisfação ao fazer. Eu imagino mesmo, assim, eu acho que é justamente a ideia, né, que a gente tem hoje, principalmente, eu digo assim, no que eu ouvi, né, de outras alunas, assim, de várias colegas que são enfermeiras,
ou que também estão na faculdade, falam muito sobre como hoje a gente está vendo os profissionais muito mais atenciosos com relação a isso, né? A gente está vendo que os profissionais que estão saindo da universidade agora, eles têm muito esse cuidado com a atenção, e isso é muito também um reflexo dos profissionais que estão ensinando a eles, né? Então a gente vê que essa ponte, essa troca, ela é muito importante. E é muito bacana também a gente ver essa perspectiva nova de investimento realmente, né, na Rede Aline. Eu acho que isso é muito bom e eu fico muito orgulhosa de sentir que aqui em Campina Grande a gente tem esse cuidado, sabe? Porque em outras cidades eu sei que infelizmente ainda não chegou esse tipo de acesso. Então, para mim, especificamente, eu acho que é uma coisa muito boa saber que eu tenho uma cidade onde tem esse cuidado, onde a coordenação tem essa preocupação, sabe? Perguntar, então, qual a importância de conscientizar os profissionais de saúde sobre práticas que podem caracterizar a violência obstétrica? A gente precisa primeiro pensar que a violência obstétrica ela tem ganhado mais visibilidade, não é? As mídias elas têm levado também mais informação acerca dessa problemática, não é? Nesse momento que envolve o parto e o nascimento, certo? E o cenário de Campina Grande ele não é um diferente do território brasileiro, né? Nós encontramos características de violência obstétrica, sim, né? Ainda sim, mas isso já se avançou muito. Nós temos tido melhores resultados, menos denúncias, sabe? Mais ouvidorias positivas com relação à assistência no parto e nascimento, sobretudo nos serviços públicos, né? E isso é muito bom. Que a violência obstétrica hoje, ela, vamos dizer que ela esteja velada. A gente identifica algumas situações de violência obstétrica de modo velado, não explícito, né? Hoje a gente consegue preparar melhor as mulheres durante o pré-natal. Elas recebem previamente mais informações sobre seus direitos e deveres. Campina Grande conta atualmente, além dessas 203 equipes de saúde da família, com equipes EMUT, mais de 10 equipes EMUT, que é aquela equipe que veio agora recente para substituir ou para fazer uma função qualificada, como nós tínhamos quando ele nasce, que era o núcleo de ampliado de apoio à saúde da família. Então, nós temos uma equipe muito profissional, com psicólogos, com profissionais de educação física, sabe, com nutricionistas, com fisioterapeuta, que dão suporte às equipes da estratégia de saúde da família. Então, vamos dizer assim, que em 2010, assim, 2012, nós tínhamos ainda muito proibição do cônjuge acompanhar a cena do parto, estar presente em todas as etapas, né, ser o acompanhante de livre escolha. Nós tínhamos ainda episiotomias, que é aquele corte que é feito na mulher, não é? Lá na vagina, e já comprovadamente não há evidência que isso favorece na hora do parto. A gente fala muito, Isadora, assim, que o parto é belo, que o nascimento é lindo, que amamentar é maravilhoso, sim, depois de uma semana, né? Que é uma nova vida que chega. A gente precisa reforçar realmente isso e a construção do vínculo e do afetivo. Mas a gente também precisa compreender que o contexto que a gente recebe, sobretudo nos serviços públicos, nós recebemos mulheres que já sofrem violências não obstétricas no seu domicílio, na sociedade, não é? Quando elas não conseguem a garantia do seu direito do benefício social, quando elas não conseguiram desde a infância acessar a educação, quando elas têm seu relacionamento conjugal e sofrem violência física ou mesmo violência sexual, quando essa gestação, né, foi originária de uma relação sexual violenta, mesmo com o seu companheiro, não é? Então nós recebemos essas mulheres e a gente consegue, sabe, Isadora, refletir como é difícil para essas mulheres vivenciar esse simbolismo, esse afeto e construir esse vínculo quando você vem de uma realidade de tanta violência. Eu fiquei até emocionada aqui de ouvir, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que rapidamente, assim, eu consigo perceber, né? Porque, obviamente, eu comecei a ter contato com esse universo em 2021 e de lá pra cá eu já vejo um avanço muito grande. Porque, assim, obviamente que eu fui atrás de profissionais, eu fui atrás de me informar,
mas eu sinto que até na minha bolha mesmo, assim, as pessoas estão conseguindo ter mais informações sobre isso, e eu acho muito importante. E assim, eu fiquei muito emocionada com o que você falou, porque realmente a gente não tem como evitar esse mundo de violência que a pessoa está vivendo, mas naquele momento, enquanto ela estiver lá, poder possibilitar, poder trazer para ela um pouco daquela sensação, assim, de conseguir, de ter um filho, de ficar feliz por isso. Eu acho que é uma coisa tão bonita, eu acho que é uma coisa muito importante, é um trabalho muito importante, né, assim, o que vocês fazem é uma coisa muito linda, eu acho maravilhoso, e realmente é muito triste a gente saber que, infelizmente, na nossa sociedade a gente tem esse contexto que é muito difícil, que vem de diferenças, muita desigualdade social, e muitas questões, né, diferenças que são inerentes à pessoa por estar nessa sociedade. Mas é muito bonito ver que existe esse caminho, que é um caminho público, que é um caminho que as mulheres vão ter acesso. Eu queria te perguntar quais medidas têm sido adotadas pelo Rede Aline para minimizar a violência obstétrica nas maternidades da região. Nós trabalhamos com a perspectiva de educação e saúde, não é? A educação, ela é transformadora em todos os cenários. No nosso lar, a educação é transformadora para que a gente se torne, assim, realmente um adulto, né? Um adulto que vai ser um agente social, um adulto que vai ser um agente político. Isso começa na instituição, na primeira instituição, que é a família, e é por meio da educação, né? Então, a gente trabalha tanto na atenção primária como nas maternidades, com educação e saúde. Veja só, se a gente deixa de para trabalhar educação e saúde no contexto de inibir a violência obstétrica apenas no cenário das maternidades, nós vamos ter falhas, porque a permanência da mulher naquele cenário vai ser mínimo, vai ser de 24 a 48 horas aproximadamente, em condições clínicas esperadas. Mas ela fica durante todo o acompanhamento no pré-natal, durante toda a gestação. Então, nesse período, é fundamental que os profissionais que estão conosco na atenção primária participem dos momentos de atualização do pré-natal, de capacitação, em que essa temática da violência obstétrica, ela é sempre mencionada. Mas durante toda a gestação, eu preciso trabalhar com a capacitação em saúde na atenção primária, porque se a mulher não acessa a unidade básica de saúde, isso já é violência obstétrica quando ela está grávida. Ela precisa ter acesso. Se ela não tem as consultas de pré-natal que o protocolo diz que é para ter a violência obstétrica, ela não começou na maternidade. Ela começou sendo violada a partir da descoberta da gestação. Então, a gente trabalha na educação e saúde nessa perspectiva de captar a mulher gestante no início da gestação, de garantir para ela todos os testes rápidos que são preconizados, todos os exames, de se tiver uma demora de uma agenda que a gente possa entrar enquanto Rede Aline e operacionalizar e dar celeridade, né? Fortalecer os fluxos para que essa mulher, quando indicado um pré-natal de alto risco de acompanhamento, ela consiga acessar a referência, que às vezes é difícil porque nós temos uma alta demanda, mas como a gente trabalha de um modo muito articulado entre o ambulatório pré-natal de alto risco do ISEA e a atenção primária, a gente consegue, sabe, fazer essa vigilância e monitorar aquilo que passa e garantir esse acesso para que a gente não esteja violentando novamente essa mulher. E quem é essa mulher que é violentada quanto a isso? Quem é que demora a procurar o serviço de saúde? Quem é que não tem tanta visibilidade? É a mulher preta, é a mulher pobre, é a mulher que não teve acesso à educação. Então, é essa mulher que a Rede Aline, com um olhar de equidade, sabe, traz para a evidência. A Rede Aline diz o seguinte, assim, sabe, atenção primária, estratégia de saúde da família, olha para a mulher preta, olha para a mulher parda, olha para as quilombolas, olha para os povos originários, olha para a população de rua e olha para toda a população. Mas nós precisamos, dentro do SUS, trabalhar com equidade. E aí evitar, minimizar eventos de violência obstétricas graves no cenário do parto e nascimento, significa, primeiro, não violar o acesso dela ao cuidado qualificado no pré-natal. Porque aí os profissionais têm a oportunidade de dizer para ela, quando você chegar na maternidade, se alguém for fazer uma medicação a você, que é a ocitocina, tem esse nome, precisa dizer para você que está fazendo, explicar por quê.
né? Que hoje em dia não se corta mais lá embaixo, né? A gente fala com a linguagem clara para que a mulher entenda, né? De como ela compreende o seu diálogo. Aqui nós não precisamos, né? Aqui a gente é técnico, mas com o usuário a gente precisa, né, aproximar a nossa linguagem. Esse acompanhamento pré-natal, a família, não só a mulher, né? Mas hoje em dia, na perspectiva da pessoa que gesta, hoje a gente não trata mais só a mulher, né? Mas a gente precisa lembrar do homem trans, a gente precisa pensar e ter ciência que nós não estamos mais na década de 60, na década de 70, que nós não temos mais o modelo familiar, o arranjo familiar nuclear. Então, enquanto profissionais, tanto na atenção primária como nas maternidades, né, combater a violência obstétrica também é olhar para a equidade dos demais arranjos familiares. Então, é acolher as mulheres, o casal lésbico, os homens trans. Eu acho isso tão importante. É uma coisa que a gente vem colocando agora no projeto frequentemente. É o uso das pessoas que gestam justamente para romper essas barreiras. A gente sempre buscando trazer também essa equidade, porque o objetivo principal do Alma Mater é combater a violência obstétrica por base, por meio do conhecimento, né? Assim, só que combater a violência obstétrica é uma coisa fora da nossa alçada, né? Então a gente usa isso como um guia para a gente se nortear e construir ações com base nisso, né? Então a gente quer contribuir realmente para esse combate. E eu acho isso muito importante, porque muitas vezes eu recebo feedback de pessoas falando que não sabiam que tal coisa não podia ser feita. E pessoas, assim, de diferentes lugares, né? Assim, não são só pessoas próximas a mim, mas no Instagram da gente, nós temos um site. Então, assim, a gente escuta o feedback, não sabia que isso não podia ser feito. E eu acho muito bacana trazer essa linguagem clara. A gente tem alunos de jornalismo que tornam o texto mais acessível. Quando é para o site, a gente coloca em formato de matéria, justamente para que seja uma coisa que consiga chegar no público, né, que está buscando esse tipo de informação, ou que às vezes não está, mas acaba caindo de paraquedas, e a gente já aproveita e puxa e faz, não, vamos se informar. Eu acho que isso é muito importante. A informação é chave, principalmente hoje em dia, né, a gente vê como a informação é importante. Até casos assim de adolescentes que a gente vê que seguem o projeto, que são mães adolescentes que normalmente não se informam de meios tão técnicos, mas que usam muito as redes sociais para buscar informações. Então acho que é muito bacana a gente ter essa equipe segura, a gente ter esse cuidado, a gente ter essa assistência e a gente buscar informar mesmo e trazer o conhecimento, porque como você muito bem colocou, a informação, né, e a educação, ela é a base de tudo. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, então, se existem programas de capacitação contínua para os profissionais do Rede Aline no que diz respeito ao atendimento humanizado? Sim, sim. Olha só, nas nossas maternidades, por exemplo, principalmente na nossa maternidade pública, que é o nosso domínio, né, nós temos um núcleo de educação permanente, o NUPEP. Então, esse núcleo, ele trabalha várias temáticas e ele vai de acordo com os resultados, tá? A gente feito um monitoramento daquilo que há mais evidência, mais repetição de eventos e que precisa retomar e atualizar os profissionais novamente, sabe? Então, esse núcleo que tem, por exemplo, no ISE, no PEP, faz constantemente atividade de educação em saúde, tá? E a Rede Aline também, nós desenvolvemos lá atividades, sim, diversas, como eu falei também, a gente faz nas 3 maternidades, FAP, CLIPS e ISE, principalmente, que é o nosso principal cenário, mas a gente desenvolve, tá? Atualização voltada para as boas práticas do parto e nascimento, né? Versus combate à violência obstétrica. Então, a gente tem, na perspectiva de trabalhar ao ano, 2 vezes ao ano, né? Não cabe fazer mais enquanto Rede Aline aqui, administrativo, mas 2 vezes no ano a gente propicia esse momento de educação, tá? Em saúde dessa temática ampla e impulsiona as maternidades a manter e desenvolver as suas próprias ações, até a autonomia, porque senão a gente sai e aquilo permanece.
Isso é tão importante. Eu acho que a chave de tudo é saber mesmo que existem essas pessoas que estão lutando para mudar essa realidade. Eu acho isso muito lindo, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com essa entrevista. Eu tô muito feliz porque eu acho que é tão importante e assim, ter esse cenário, essa perspectiva, conversar sobre isso é muito importante justamente para contribuir nesse trabalho de formiguinha e a gente conseguir ir mudando também da nossa forma de informação para as pessoas. E aí, mudando um pouco de assunto, eu queria te perguntar, então, como o Rede Aline promove a participação das gestantes e de suas famílias na construção de um ambiente seguro e acolhedor durante o pré-natal, o parto e o pós-parto? Olha só, na atenção primária durante o pré-natal, eu falei no início da nossa conversa sobre a equipe EMUT. A equipe EMUT chegou e deu assim um up, sabe, junto à estratégia de saúde da família. Eles se alinharam de uma forma, e aí a gente tem tido, por exemplo, em muitas equipes, certo? A construção de grupos de gestantes, de todos os grupos, mas nesse nosso contexto de grupo de gestante, nós tivemos já atividades em muitas equipes de pré-natal coletivo, tá? Então, é nessa perspectiva de educação, de promover grupo, de fazer com que as mulheres que estão no mesmo território, têm vivências semelhantes, possam se esclarecer, trocar, sabe, os diálogos, que para a gente às vezes é distante, mas entre elas é algo que vincula. E às vezes essas mulheres lá na atenção primária, nesse grupo de gestante, elas conseguem identificar violências que estão passando. Sim. E ela consegue até com a outra, até um mecanismo de como se proteger no seu lar para isso. Então o pré-natal coletivo faz essa atividade. Eu acho isso assim fantástico. Há muito que se fazer, que se ampliar para que todas as equipes possam fazer essa adesão a essa estratégia, tá? Que não é fácil, porque uma coisa é a gente estar no município, que ele é menor em sua população, que a gente tem 4 equipes de saúde da família, não é? Todos teremos dificuldades, mas isso se potencializa quando nós estamos falando de um território macro, tão diverso como Campina Grande, né? Mas estamos fazendo isso. E quais são as estratégias de comunicação que vocês usam para educar a população sobre os direitos das gestantes e sobre a violência obstétrica? Olha só, as equipes de saúde da família, elas trabalham muito a informação dialogada, tanto no individual, no momento do pré-natal, tá? Como também nos encontros coletivos, como eu falei, junto a toda a população, e também na informação, sabe, do próprio prédio. É muito comum que a gente vá às unidades básicas de saúde e a gente encontre cartazes, sabe, feitos de forma simples, com desenho ilustrativo, ou cartazes mesmo que são impressos, que as equipes fazem a impressão, ou que a própria secretaria encaminha, e que possa estar deixando claro a informação, né? Nas próprias maternidades, a gente precisa ter exposto, por exemplo, né, que é livre a entrada do acompanhante de escolha, baseado em determinada lei. Então, isso precisa estar claro, e a gente, quando faz o monitoramento, a gente visualiza se isso está ou não. Tá? Então, esse tipo de informação. Outra coisa também, as mulheres, elas são estimuladas, e devem ser estimuladas pelas equipes também, a fazer a visita prévia à maternidade. Então, antes de ter o bebê, o que nós desejamos é que todas as mulheres possam se preparar para visitar e conhecer antes. Sim. Isso é informação também. Ela vai para a sede do parto antes do momento de parir. Então, ela vai desconstruir culturas, ela vai desconstruir medos. Aquele cenário não vai ser tão frio, tão distante, tão estranho quando chegar o momento de ter o filho, não é? Então, a gente trabalha nessa perspectiva. Às vezes você não tem, nós precisamos falar sempre a verdade, sabe? Com transparência. E nós não vamos ter, muitas vezes, os cartazes mais velhos que a gente vê veiculando na internet, né, pelos canais do Ministério da Saúde. E a gente não vai ter aqueles cartazes impressos para entregar para todas as equipes. Tá? Mas não importa como se é feito, o que importa é que isso seja trabalhado. As equipes podem levar instrumentos,
sabe, para confeccionar na hora do pré-natal coletivo, nas reuniões com essas mulheres, com os parceiros, né, com essas famílias. Então, discutir, fazer desenhar, sabe, discutir sobre aquilo. Então, existem várias formas, é esse trabalho que se faz. Não precisa de alta complexidade, né? Quando a pessoa chega, a pessoa que gestou, que gesta, chega à recepção, independente da sua identidade, né? Porque a gente não vê identidade, não é uma questão de orientação sexual, não é uma questão de identidade, é a pessoa, é o indivíduo com todas as suas necessidades. Então, a minha pergunta seria, e essa é a orientação, tá? Como você se chama? Né? Você passa teu documento e a pessoa vai passar e você vai visualizar e você vai simplesmente olhar para o que você visualiza, né? Você não precisa constranger, você vai perguntar, vai pegar o documento formal se a pessoa, por exemplo, não mudou de nome, não tem o seu nome social ainda, e ela pode informar na hora, né? Mas você pode perguntar como é seu nome? Embora ela tenha entregue para você um documento que não condiz com o convencional de imagem que a gente espera de gênero, né? Mas a gente já recebeu o documento, né? O que impede de fazer um bom acolhimento? Como você quer que eu lhe chame? Exato. E a pessoa vai dizer, coloco lá os dados no sistema, como é seu endereço, isso não vai influenciar na minha conduta, né? Agora, isso vai ser determinante para o acolhimento e para que essa pessoa retorne, né? E isso é o primeiro passo para que a gente possa evitar as ocorrências de violência obstétrica. Lembre que eu falei desde o início, a partir do momento que eu barro o bom dia, que eu barro esse acolhimento, né, que eu barro os diversos arranjos familiares quando procuram o serviço, isso sim propaga a violência. São coisas assim que você vê que são coisas simples, mas que elas têm todo um significado por trás, que elas têm esse cuidado, têm esse acolhimento à pessoa. Eu acho que isso é fundamental para a gente também trazer não somente uma perspectiva humanizada, mas uma perspectiva acolhedora. Eu vou passar para a próxima pergunta, que é a última, e são: quais são os seus próximos objetivos para mudar, assim, influenciar o sistema de saúde de Campina no sentido mais humanizado e livre de violência obstétrica, como coordenadora do Rede Aline? Ah, sim. Nós temos um planejamento já com o Rede Aline, como eu falei no início, né? A Rede Aline entrou agora em setembro, né? Então é muito novo. Nós estamos também nos apropriando das diretrizes, das mudanças, né, que estão lá, embora não seja um ambiente estranho para a gente a proposta da Rede Aline, né? Porque já é uma vivência nossa, né? E a gente observa que a Rede Aline, ela vem trazendo uma maior injeção de recursos. Não se faz saúde, não se qualifica profissionais com um programa sério de educação continuada e ou permanente. Se a gente não tiver injeção de valores, a gente precisa disso também, né? Não se qualifica serviço e se evita violências obstétricas se eu não tenho como manter as equipes, o número de profissionais que devem ter nas maternidades, em todos os plantões, né? Se eu não tenho todas as unidades básicas no município de Campina Grande com a equipe completa. Então, a gente precisa de recurso orçamentário para isso. E antes, nós tínhamos a Rede Segunda, mas ela foi de 2011. Então, havia uma visualização, né? Se contemplava alguns critérios, que hoje com a Rede Aline nós temos também mais olhares. A Rede Aline traz a proposta de qualificar a rede de urgência e emergência, trazer o profissional médico obstetra também para o SAMU, né? Está lá na proposta da Rede Aline, então a gente vai tentar estruturar, ver como se faz isso futuramente. Nós temos o pré-natal de alto risco que fica aqui no ISEA. É sabido em toda a região que a nossa maternidade ZEA, ela é uma maternidade municipal de característica regional, atende mais 180 municípios de Campina Grande, é a única maternidade de referência pré-natal de alto risco na região, não é? E apresenta todos os dias indicadores e desfechos positivos, sabe? E às vezes é muito punida por eventos que acontecem e às vezes assustam até as mulheres, né? Depende como isso também acontece, como é propagado. E sim, aquilo que não é ideal, a gente precisa trabalhar para o melhoramento,
quando a gente fala de parto e nascimento e de qualidade assistencial, a gente fala para todos os arranjos familiares, para que isso alcance todas as pessoas que gestam, que parem, né, e que amamentam. Então, não importa se é em Campina Grande, não importa se nesse sentido, não é? Se nos municípios mais distantes aqui da Paraíba, mais distantes de Campina Grande, mas isso vai alcançar Campina Grande, vai refletir nos nossos números. Né? Então, trabalhar para ver como operacionalizar a rede Aline, ela é gigantesca. Você não pode olhar aqui, você precisa enxergar o todo, né? É isso. É uma perspectiva muito ampla e é uma questão assim que depende de vários fatores que obviamente estão além, né, da alçada de uma gestão, mas mesmo assim são coisas que vocês estão lutando para abarcar e para transformar, como você mesmo pontuou, né, que quando vocês fazem todo aquele treinamento, mas depois vocês têm que saber que aquele hospital ele precisa manter aquilo. Então eu acho que é muito interessante a gente ter essa ciência de que a alçada de vocês ela vai até esse ponto, mas que vocês também estão trabalhando para tentar construir um cenário melhor para as mães de Campina Grande e de toda a região. E com isso, eu quero finalizar aqui o podcast do coração partido, porque eu tô amando, por mim a gente conversaria muito mais. Eu gostei muito lá de verdade, eu sou muito grata pelo horário, pela disponibilidade. Eu tô muito feliz de ter ouvido sua perspectiva e, assim, para mim, como estudante, eu acho que ouvir a experiência de alguém que está há muitos anos na frente, que conhece realmente a prática, como é realmente desde 2012, como vem sendo esse trabalho de formiguinha aqui na nossa cidade, é um privilégio muito grande. Então, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Isadora. Assim, de fato, eu que sou grata e todos os colegas que constituem a nossa equipe, né? Que nós não somos nós somos o todo. Então, todas as pastas técnicas que trabalham aqui conosco, a coordenação de saúde da criança, a coordenação da saúde das mulheres, sabe? Coordenação do PSE, Programa de Saúde na Escola, que nós desenvolvemos também atividades junto às equipes do Programa de Saúde na Escola, a gente trabalha junto aos profissionais lactaristas, sabe? Cuidadores, enfim, das unidades creche, berçários, porque a gente se preocupa com a garantia do aleitamento. E deixo aqui nesse momento meu agradecimento para você, por esse canal aberto, por conhecer esse canal que vocês propiciam e colocam à disposição para quaisquer necessidades, sendo muito transparente também, havendo quaisquer problemas que alguém possa reportar, que nós estamos abertos aqui, né, enquanto Rede Aline, para acolher, né, e para minimizar e evitar que outras pessoas passem por determinadas situações.